Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma gravação desse nosso canal, né? Educação Política e Soberania Nacional. E, obviamente, como nós sempre apresentamos nos outros vídeos, né? A intenção não é chamar atenção para esse ou aquele candidato, essa ou aquele partido, né? A eleição já passou, mas nós temos um compromisso, né, em alertar a todos para a questão desse famigerado neoliberalismo, né? Mas antes vamos falar hoje um pouco da questão de esquerda-direita. A gente vê que na época da eleição muitas ofensas foram passadas, né? Inclusive aqueles que se dizem de esquerda serem chamados de esquerdopata, coisa desse tipo, querendo fazer uma alusão a psicopata. Psicopata é aquele que faz mal alguém sem sentimento nenhum. Isso é uma ofensa desnecessária, mesmo porque é uma ofensa até burra, porque não tem o sentido. Então vamos definir aqui o que é de esquerda e de direita, porque eu tenho visto muita gente criticar a esquerda sendo uma pessoa que na verdade deveria ser de esquerda, porque aí nós vamos analisar muito bem uma questão que é a questão do que é ser de esquerda, do que é ser de direita. Esses termos, como já tivemos oportunidade de falar, eles surgiram na época da Revolução Francesa, quando que do lado esquerdo da Assembleia sentavam as pessoas que estavam trabalhando pelo interesse da população que estava sendo marginalizada pelo poder econômico da época, né? Enfim. E à direita estavam justamente aqueles que eram parte desse poder econômico. E aí ficou, sempre que se fala alguém que queira fazer uma política pública voltada para o povo, é chamado de esquerda. E sempre que houver alguém querendo que se adote uma política pública voltada para o interesse próprio de um grupo, ou de um conjunto de pessoas ou de empresas, ou enfim, então essa é chamada direita, né? Mas vamos observar que tem gente aí que tem um bom salário, né? Está empregado numa corporação, obviamente gosta daquele bem-estar proporcionado pelo seu bom salário, mas ele não tem uma perspectiva maior, né, da vida, do futuro. Às vezes, geralmente, essas pessoas na faixa entre os 30 e 50 anos, que é quando alcançam nas corporações principalmente salários mais altos, etc., então querem parecer que são pessoas muito bem colocadas em termos de dinheiro, mas aí essas pessoas, que seriam os donos das corporações, não falam nem em emprego, nem falam em salário. Elas movimentam bilhões, e alguns poucos, mas que existem a movimentar trilhões, né, de dólares, de dinheiro. Então, nesse sentido, é bom que se veja bem a posição. Todo assalariado, ele não pode ter conscientemente um viés na sua base filosófica de esquerda, de direita. Por que ele não pode ter? Porque ele vai chegar um momento em que, primeiro, ele não vai ficar eternamente empregado nessa corporação ou nesse bom emprego ou o que for. E ele vai, lá na frente, precisar viver de aposentadoria. A aposentadoria que ele vai viver, se ele acha que investir financeiramente para lá na frente ter bens financeiros, é um risco, porque bens financeiros sem o suporte do lastro material, ou seja, você tem X milhões, mas esses milhões estão representados por imóveis,
alguma coisa concreta, então você não tem nada, você tem alguma coisa que está na mão de outros. E esses outros, já se mostrou a experiência, vide a crise de 2008, e que elas vão se repetir com muito mais intensidade daqui para frente, do sistema financeiro. Então não pense que você ter aplicações, não pense que você ter planos de aposentadoria privada, ter tudo isso, você está garantido, não. Porque lá na frente, quando você for utilizar essa aposentadoria, você não sabe se essa instituição financeira, que não é estatal, que é uma empresa privada, ela poderá ter quebrado. Sim, pode ter quebrado. Eu me lembro, há um tempo atrás, minha sogra, na Argentina, tinha um bom investimento financeiro e o banco dela quebrou. E o que salvou, já na idade bastante avançada? Salvou a aposentadoria do Estado, que ela conseguiu sobreviver com aquilo. E o marido dela, a pessoa que convivia com ela, também tinha a mesma situação. Ficaram literalmente a pé. Mas isso pode acontecer com qualquer um e cada vez estar mais ainda próprio de acontecer. O sistema financeiro está entrando numa onda de falta de lastro tremenda. São mais de 20 vezes, eu estou falando isso e não tem um número exato, que ninguém tem esse número perfeitamente, mas pelo menos nós temos mais de 20 vezes o PIB mundial em papel. Ou seja, ainda que tudo que foi produzido, tudo que as pessoas produzem no mundo todo, não conseguem superar, ou melhor, são apenas 5% do que tem em papel. O sistema financeiro neoliberal, ele cria um valor artificial e depois vem querer fazer privatizações para poder ter algum lastro para aquele valor todo que ele tem, porque se quebrar, pelo menos aquelas empresas estatais têm alguma receita para que eles sobrevivam. Então, não vai atrás, você que tem um bom salário, um bom carro, tem uma casa de campo, você achar que você deve bater palma para a direita, porque lá na frente você vai perceber que você era de esquerda, mas defendia a direita, que é o neoliberalismo, que são essas práticas de privatização, de acabar com o Estado. Isso é discurso do banqueiro. Você não é banqueiro. Se você é banqueiro, bata o palmo, você está coerente com a posição de direita, você está defendendo, ainda que egoisticamente, quer dizer, você está sendo egoísta porque só pensa em você, mas tudo bem, é um direito seu ser egoísta, né? Aí você está certo. Se você vive de juro, do capital vadio, aquele capital que não produz nada, e vive a sua vida em cima dessas manipulações financeiras, e você tem um capital tão grande que consegue até intervir no valor das ações, né, especulando, um especulador de grande porte. Você, se é de direita, se você se diz de direita, você está coerente, perfeitamente. É um egoísta de direita, porque você vive para você. Você não quer nem saber que essa sua manipulação financeira está causando mal a milhares de pessoas através do mundo, porque não vivem em uma economia que gera emprego, que gera trabalho para todos, que gera uma acomodação no processo de rendas e gera cada vez mais uma acumulação de renda de um lado só e cada vez mais a miséria e o desemprego do outro lado. Então você que se diz de direita, mas não tem esse lastro, ou seja, você não é banqueiro, você não é dono de uma grande corporação, você não tem capital para segurar uma crise dessas financeiras em que você vai ficar sem emprego, sem aposentadoria, sem o plano de saúde, você precisa de dinheiro para ter tudo isso,
Então você bater palma para as políticas de direita, hoje podemos chamá-las de neoliberais, então você está sendo o que comumente se chama de pobre de direita. Você nem sabe o que está fazendo contra você mesmo. Então, o que eu quero falar aqui hoje não é te criticar, né? Você que é pobre de direita e que agora deve estar entendendo o que eu quero dizer, você não tem uma situação que não seja válido batalhar para que as políticas públicas contemplem as políticas sociais, acabar com a fome, o desemprego, a desigualdade de renda, que permita que todos tenham acesso a uma boa educação, que tenham casa, enfim, que tudo isso tem que ser feito de uma forma em que o Estado, como aquele que congrega tudo para essas situações, então você pensa, reflita, estude, veja direitinho o que eles estão propondo para o seu futuro. E eu quero me fixar, você que tem de 30 a 50 anos, pode estar certo, você hoje pode estar muito bem na sua corporação, mas quando você tiver 50 anos, é o que a gente vê aí, e você pode observar na sua própria corporação, você será descartado, porque naquele momento ele colocará outro que terá as mesmas condições técnicas que você para poder tocar o negócio deles, provavelmente um salário bem menor, porque a essa altura você já acumulou tantos aumentos, tantos prêmios, tantas coisas, e você vai para a rua igual aos outros. Só que você tem um padrão. Parece que não, existe uma coisa que chama-se efeito cremalheira, ou seja, aquilo que tem no bondinho. Quando ele sobe, tem uma engrenagem ali que auxilia não deixar o bondinho descer se tiver algum problema na eletricidade, etc. Ela segura ali, é uma cremalheira, tem uns dentes que vão segurando num trilho cheio de buracos, que aquela engrenagem vai, é uma cremalheira mesmo. A roda é uma roda dentada que vai segurando para não deixar descer, né? E quando a gente cai, a gente tem esse efeito cremalheira. A despesa, ela continua aumentando e a receita cai, às vezes a zero. Se você perder um emprego, não vai ter mais aquela receita. Mas você reduzir o seu padrão de vida, você vai levar muito mais tempo para fazer isso. Então, esse vídeo é para você refletir, não é para concordar comigo, não precisa concordar comigo. Eu só peço para não xingar, porque é muito feio esse negócio de xingar porque alguém pensa diferente de você. Mas tudo bem, se quiser xingar, às vezes até você está botando para fora as suas frustrações e isso é importante. Mas eu quero que você veja esse vídeo, estude bastante, estude os grandes economistas mundiais, olhe direitinho o que é uma economia, né? Que eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. Uma economia que tem uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor para as pessoas viverem. E você vai ver que lá na frente, se você viver numa sociedade como essa, você será mais um, e aí com mais idade, mais um que precisará ter o apoio da sociedade, né? Quer dizer, você vai ter que ter uma garantia maior da sua aposentadoria, mas isso tem que ser dado por todos. E não vá achar que os banqueiros, as corporações vão vir em seu socorro. Então pensa direitinho, você hoje tem de 30 a 50 anos, rapidinho você vai chegar aos 60, 70. E medite como será a sua vida sem um suporte da sociedade para que você não tenha dificuldade nem de saúde com hospitais públicos, nem de aposentadoria com uma aposentadoria pública que é o Estado que fornece, que você faz uma pequena colaboração, mas o Estado, por mecanismo como nós tínhamos há pouco, né, é uma falácia falar em reforma da Previdência, mas ninguém fala na reforma do sistema financeiro, na auditoria da dívida. Então é isso que eu quero que você reflita. E está aí nas instruções do vídeo, uma série de lugares que você pode, de canais, de links para você acessar, e um que eu recomendo a todo cidadão: estude a auditoria cidadã da dívida.
É uma pessoa, Maria Lúcia Fattorelli, uma pessoa que tem a minha admiração, porque ela tocou no ponto crucial de todos os males da sociedade, que é o sistema financeiro, inclusive das verdadeiras corrupções, né? A corrupção está aí, na forma como é privatizado o Banco Central, na forma como as normas, os juros, esses juros escorchantes, né, são praticados. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Reflita, é o que eu quero apenas para a sua vida lá na frente. Um dia você vai lembrar de mim, provavelmente não estarei mais aqui pela diferença de idade, mas daqui a 20 anos você reflita nessas palavras que eu estou te dizendo e veja a vida que você está podendo levar, já não sendo jovem, já não tendo emprego, precisando de algum auxílio, e a sua fortuna, a sua abastança não será tão grande quanto aquela que você precisaria ter para manter o seu padrão de vida. São muito poucos, mas muito poucos mesmo, que podem se voltar para projetos neoliberais. Muito poucos que levarão vantagem com isso. É isso que eu quero passar para vocês. As minhas saudações nacionalistas brasileiras e tudo pela democracia e pela soberania nacional.